Olá a todos, bem-vindos à disciplina Arte Híbrida. O meu nome é Estela e eu vou começar um pouquinho a nossa discussão sobre esse assunto. Antes de mais nada, o mais importante para começar uma discussão é pensar do que a gente está falando, de onde a gente está olhando. E eu acho que é muito importante a gente entender que conceito de arte é esse que está sendo apresentado aqui. E que conceito de arte é esse que a gente tem no nosso dia a dia, quando a gente se encontra com um objeto de arte, de onde a gente está olhando. Então é importante pensar que esse conceito ele foi se transformando ao longo do tempo, né? De acordo com as transformações históricas, o conceito de arte também caminha. Então, se a gente for pensar no conceito de arte ligado ao Renascimento, daquela época, em que a arte estava muito ligada a uma representação naturalista, ela estava muito ligada à representação de ideais da igreja, ideais dominantes também, a gente pode pensar que o artista naquele momento era um virtuoso que dominava um talento técnico tão intensamente que ele podia recriar o mundo da mesma forma que Deus. É muito comum a gente dizer que ele tinha um dom. Né? O dom está ligado a essa capacidade de recriar o mundo tal como o Criador o fez. Se a gente pensar na arte do modernismo, no momento em que a arte moderna vai ser uma grande ruptura para esse conceito de arte, a gente tem alguns conceitos que também caminham até hoje, né? São algumas ideias que também vêm caminhando até hoje quando a gente fala e se relaciona com arte. O que hoje a gente chama de arte moderna, na verdade está ligado ao modernismo, né? A esse momento histórico bem demarcado, a gente liga esse assunto a algumas características muito marcantes. Então, uma das características da arte moderna é o que a gente chama de um estudo sobre a própria forma, quer dizer, uma discussão formal ou formalista. Eles estavam preocupados em discutir, em quebrar, em romper elementos que estão dentro do próprio trabalho de arte no sentido da linguagem formal. O que isso quer dizer? Pinceladas que antes tentavam esconder o trabalho do artista, o ofício do artista, a mão do artista, agora vão ser destaque, porque essa pincelada muito forte, muito rasgada, ela tem uma expressão que dá outras características para aquela imagem, para aquela pintura, por exemplo. Outra característica também muito forte do modernismo é a ideia de que o objeto é universal. Significa que em qualquer contexto que ele tiver, ele tem uma força interna tão grande, a linguagem é tão marcante que todo mundo em contato com esse objeto é capaz de ter uma fruição, de ter uma experiência muito marcante, muito forte, né? Não está tão ligado ao contexto, mas sim às questões formais. Então, a gente também carrega um pouco desse mito na leitura de arte, que é o que o objeto, se o objeto não tem em si, sem nenhum outro recurso, se ele não tem em si essa força, então ele não é boa arte. Isso é um pensamento típico modernista também ligado a toda essa discussão que estava dentro do trabalho. É importante pensar que na arte contemporânea a gente tem, para começar, uma questão muito frequente que é a apropriação de outras linguagens, de outros trabalhos. A questão da propriedade, da autoria vai se dissolver de uma forma bastante interessante. Artistas se apropriam de trabalhos de outros artistas, então a questão do virtuosismo, o artista que é quem realizou, quem colocou a sua mão na obra, ele não vai ser a única possibilidade nesse cenário, né? Se você tem uma criação que é conceitual, que é mental, que se apropria, se utiliza do trabalho de outra pessoa, você também pode propor um trabalho de arte. Outro ponto muito marcante é a dissolução das fronteiras de linguagem, e isso vai ser bastante interessante para o nosso assunto aqui, né? Se antes a gente conseguia com facilidade identificar o que é este trabalho, se ele é um desenho, se ele é uma escultura, se ele é uma pintura, agora as coisas ficam muito mais complicadas, né? As fronteiras se misturam bastante, né? Inclusive este é o nosso assunto que a gente vai entrar no próximo vídeo também. Então, é bastante importante entender que essa mistura de fronteiras, ela vai, ao mesmo tempo, possibilitar muitas possibilidades e criações novas, mas às vezes ela nos deixa desconfortável porque a gente não sabe exatamente do que a gente está falando. E essa sensação é normal, assim, todo mundo passa por isso e justamente a ideia é essa, é que a gente possa ser provocado nos nossos conceitos de arte mesmo. Por último,
É importante também pensar numa outra característica, que é a aproximação muito intensa que a arte vai ter com a vida, né? Se antes a gente tinha uma relação com a arte que estava muito ligada, por exemplo, a mesma relação que a gente tem com espetáculos de teatro, também num outro registro em que a gente tinha lá, então, tudo apagado, e você tem o palco italiano, você não faz parte daquilo, você está protegido de uma ação de arte, né? Da mesma forma a gente ia em galerias e em museus, enfim, e tinha essa proteção, digamos, né? A gente não se misturava ao trabalho de arte. As coisas foram caminhando de uma forma que a arte e a vida estão muito ligadas. Então, se você imagina que o próprio procedimento do artista está ligado à vida dele, o procedimento que ele usa também para trabalhar com arte inclui muitas vezes o público também. O público passa a ser ativador daquele trabalho. Então, isso às vezes gera um certo desconforto, mas é justamente o fascínio possível de você estar, ou você até em alguns casos mais radicais, ser o trabalho de arte.